eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho. Sim, Pai, nós cremos que o Senhor está conosco, como o Senhor sempre prometeu. O Senhor disse: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Por isso, meu Pai, hoje nós estamos aqui crendo, confiando nessa companhia da presença de Deus que nunca nos abandona. Não trocamos tua presença por nada. Ela vale mais do que tudo, ela vale mais do que qualquer outro bem. Então busque da presença do Senhor, busque da presença do Espírito Santo. Não há valor maior do que a presença de Deus. Não troque a presença do Senhor por nada, não por barganhas, nem por outra coisa. Fala: Jesus, eu quero a presença do Senhor, porque eu creio que os planos que o Senhor tem para mim, os planos que o Senhor tem para minha família, oh meu Pai, todos eles se cumprirão. Meu Deus, nenhum deles serão frustrados. Tudo que o Senhor planejou para mim, para toda a minha casa, se cumprirá, Senhor, eu creio. Não falhará, Senhor, eu creio. Não tardará, Senhor, eu creio. Todos os teus planos para mim, para minha casa, para toda a minha família se cumprirão. Se você crê nisso, levante as suas mãos, vai adorando ao Senhor. Isso, vai glorificando a Ele. Deus tem planos para você, Deus tem planos para a sua casa, Deus tem planos para a sua família, e todos os planos dele se cumprirá, todos os planos dele se cumprirão. Levante as suas mãos aos céus, e se você crê, declare mais uma vez: não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão, oh, glória a Deus. Não se frustrarão. Diga: os planos de Deus, os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, pode o vento soprar, a terra se abalar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Mas eu creio, Senhor, eu creio, Espírito Santo. Ninguém impedirá os teus planos, ninguém impedirá os teus propósitos. Se você crê nisso, levante as suas mãos. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus. Diga: eu creio que os planos do Senhor para mim, para toda a minha casa, diga: ninguém vai frustrar. Diga: ninguém vai impedir. Em nome de Jesus. Diga: eu estou na guerra. Diga: eu creio, não ficará nenhuma unha para trás. Diga: não ficará nenhum dos meus. Diga: todos eles se salvarão, pois a tua palavra se cumprirá. Oh, levante as suas mãos, peça a Deus agora para falar com você. Pai, eu venho pedir ao Senhor, meu Deus, fala conosco nesta noite. Oh meu Deus, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que a tua palavra venha de encontro àquilo que precisamos de ouvir. O Senhor conhece a necessidade desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, o que esse teu servo tem clamado, o que essa tua serva tem clamado. Fale, Pai, ao nosso coração hoje. Oh meu Deus, abra os nossos olhos espirituais, que possamos receber, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Que grandes mudanças, meu Pai, a partir de hoje possam se suceder na nossa vida, possam se suceder na nossa casa, possam se suceder nas nossas famílias, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Nesta noite, o meu coração já está aberto para ouvir tua voz, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, que Ele merece. Bem forte em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Fala para o irmão do seu lado, fala assim: os planos que Deus tem para você, ninguém vai impedir. Fala para ele. Diga glória a Deus. Amém, Jesus. Então vamos sentar, povo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Eu creio que é uma noite de bênçãos para nós. Hoje nós estamos aqui buscando, lutando. Na verdade, a palavra certa é guerreando, né?
pela nossa casa, pela nossa família, e eu creio que é uma guerra que vale a pena. Nós temos que guerrear em cima daquilo que Deus prometeu. Se Deus falou, então eu não posso arredar o pé. Se Deus disse, então eu não posso fazer acordo com o diabo, não. O faraó queria fazer acordo com Moisés. Não, vai só os homens, aliás, vai só as mulheres e as crianças, deixa os homens. Ah, não dá, então faz o seguinte, vai os seres humanos, né? Deixa os animais, deixa a criação aqui. E ele disse não. Então às vezes a gente faz esse tipo de acordo e não pode ser feito com o diabo. Ah, melhorou um pouquinho, pastor, graças a Deus, olha, a situação já não está como estava, tudo bem, mas já aceitou Jesus? Já encontrou a Cristo? Minha família já aceitou Jesus, meu marido, minha esposa? Ainda não, pastor, já melhorou muito. Então não faça acordo, você tem que ficar firme até que a tua família seja de fato de Jesus. Diga glória a Deus. Não adianta ter melhorado, não, parou de fazer o que fazia, glória a Deus, já é uma bênção, né? Ah, pastor, deu uma melhorada, as brigas acabou, deixou o vício, mas já veio para Jesus, então a obra não está terminada. E eu não posso desistir enquanto a obra não estiver o quê? Terminada, concluída. Jesus não importa, é uma boa pessoa, tá tudo bem, mas ainda não é de Jesus, isso tem que me incomodar, amém? Porque o que Deus quer para a minha família e para a sua é a salvação completa, é que se hoje seja o teu marido, seja a tua esposa, seja teu filho, seja tua filha, se eles fecharem os olhos aqui, eles estejam com Cristo. Diga glória a Deus, isso é o mais importante. Hoje mesmo eu estava fazendo um velório, e eu estava falando assim, disse lá, olha, esse corpo aqui, por mais que a gente lute para manter ele bem, e tem que lutar, porque a Bíblia fala que ele é templo do Espírito Santo, amém? Então tem que lutar, você pode até se alimentar muito bem, fazer exercício, mas por mais que você faça, esse corpo vai padecer, não vai ter jeito, meu irmão, esse corpo vai se perder. Amém, Jesus? Então, o que me leva a pensar? Que conclusão que eu posso chegar? Se por mais que eu faça, esse corpo aqui vai padecer, não tem como impedir, então eu tenho que cuidar do que primeiro? Do meu espírito. Meu irmão, não adianta, por mais que se faça, esse corpo, o destino dele é o pó. Do pó ele veio, para o pó voltará. Então eu preciso ver como está o meu espírito. O meu verdadeiro eu, o meu ser eterno, né? Que esse ele vai durar eternamente, eu preciso saber onde ele vai passar. Assim também da minha família, assim também dos meus filhos, assim também da minha esposa, do meu marido, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos começar um propósito. O que é isso aqui que você está vendo aqui na frente? Fala para mim, o que é isso aqui? Um cesto, né? Pastor, o que tem a ver esse cesto aí na frente? Você já vai entender com a mensagem de hoje. Amém? Vamos lá então? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, versículo 1. Vamos para a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 2, verso 1. Êxodo é lá no comecinho da Bíblia, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, segundo é Êxodo. Êxodo, capítulo 2. Versículo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, aí já vem Êxodo logo em seguida. Quem achou, diga amém. Então vamos lá, diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. Versículo 2: E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era o quê? Formoso, escondeu 3 meses. Então olha, pastor, a primeira lição que a gente tem aqui, que já foi bem falado, mas é sempre bom a gente voltar, que tem sempre gente chegando, aprendendo, que talvez nunca tenha ouvido. Aqui é importante a gente ver que foi-se um varão da casa de Levi e se casou com uma filha de quem? Volta aí, versículo 1, né? Foi-se um varão da casa de Levi e se casou com uma filha também de Levi. Significava o quê, pastor? Eram da mesma tribo, né? Eram da tribo de Levi. Vamos trazer para nós hoje? Deixa eu falar para quem está procurando alguém está
procurando alguém para ter uma família, para fazer uma família, para ter um compromisso. Olha, foi um varão da casa de Levi e se casou também com uma filha de Levi. Ou seja, da mesma tribo. O que significa, pastor? Da mesma fé. Não adianta, se você que é filho de Levi, varão da casa de Levi, procurar alguém que não seja também filha de Levi, que não seja da mesma fé. Você vai sofrer, você vai padecer. Quantos estão padecendo por causa disso? Não estou dizendo isso aí para quem já está casado, meu amigo, minha amiga. Pastor, e eu já casei, mas eu não tinha esse entendimento, eu não sabia. Meu marido, a minha esposa não é da fé. Então agora você lute, porque a Bíblia diz até que a morte os separe. A não ser, tem casos e casos que haja traição, aí a pessoa está ali para tomar a decisão que ela achar melhor. Aí tem a carta de divórcio, mas enquanto isso, não há traição, não há adultério, lute para ganhar essa pessoa que você já é casado com ela. Eu estou falando para quem está tendo hoje a oportunidade de escolher. É um filho de Levi, é uma filha de Levi, e está querendo encontrar outra pessoa que não seja, entre aspas, filho de Levi, não seja da mesma tribo, não seja da mesma fé. Vai sofrer. Eu até estava dando risada, falando para os irmãos do culto de manhã e da tarde, o seguinte: esses dias eu vi uma festa aí, e aí eu lembrei disso. Aí eu vi o nome da festa, eu falei, olha, seria engraçado se não fosse tão trágico. A festa chamava Devassa. Você já viu o que significa devassidão na Bíblia? Vai ler que você vai ver. Eu falei, meu Deus, acho que colocaram o nome da festa de propósito. Porque se você for ver, a Bíblia diz que os devassos não herdarão de Deus. Falei, misericórdia, acho que deve ser a coisa, o nome já fala, né? Aí vai um filho da casa de Levi buscar uma filha lá na festa da devassa. Ele vai encontrar uma esposa lá? Vai. Que tipo de esposa? Uma devassa. Ele vai encontrar. Aí vai uma filha de Levi buscar um marido lá na festa da devassa. Ela vai encontrar um marido lá? Vai. Que tipo de marido? Um devasso. Então veja que você está procurando. Estou falando para quem está tendo a oportunidade de escolha. Pastor, eu estou procurando alguém para formar família. Você quer uma família bonita? Você quer uma família abençoada? Procure alguém da mesma fé. E eu não digo da igreja não, da mesma fé. Não falo da igreja, porque nem todos que estão em Israel são o quê? Israelitas. Veja bem. Ah, não, pastor, é da igreja. Veja os frutos. Veja a maneira de viver. Não é porque está na igreja, não. Veja se é da mesma fé. Se está no mesmo propósito, se ama Jesus, se quer mesmo um compromisso com Deus, para que você não venha sofrer depois. Porque se você vai lá, você é da tribo de Levi, e vai procurar alguém lá do mundo, vamos dizer, o dia que você quiser vir na igreja, chegou domingo, você quer vir para a igreja, ele vai querer ir para onde? Para o bar beber. E aí você vai fazer o quê? Ai, meu Deus, eu não sabia. Sabia. Está entendendo, sim ou não? Vai chegar o dia de você vir para a igreja, vai chegar o dia de você vir para o culto, e ela vai querer ir para onde? Ah, ela vai querer ir para o forró. Não, mulher, mas é o dia de ir para a igreja, mas você já sabia. Então procure alguém que seja da sua tribo, da sua fé. Porque, olha o resultado, que bonito, versículo 2. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era o quê? Formoso. É bonito quando um filho de Levi se casa com a filha, um varão de Levi casa com uma filha da tribo de Levi, tem uma família bonita, tem um resultado abençoado. Diga glória a Deus. Ainda não é a mensagem. A mensagem principal começa aqui, ó. E diz assim, ó, e escondeu por quanto tempo? 3 meses. Mas por que ela escondeu, pastor, um filho tão bonito? Deixa eu lembrar você do contexto. A Bíblia diz que nesse tempo aqui, o faraó ficou sabendo de uma profecia, que nasceria o libertador de Israel. Ele iria libertar o povo de Israel do Egito. Aí ele falou, ah é? Vai nascer? Eu quero ver se vai nascer. Determinou que todos os meninos, acho que se eu não me engano de 2 anos para baixo, acho que isso, fossem todos mortos. Era para matar tudo. Então o que essa mulher fez? Ela guardou o filho dela. Ela escondeu o filho dela. E minha irmã, meu irmão, para pensar um minutinho. Quem já foi mãe aqui sabe o que eu estou falando.
a dificuldade que essa mulher deve ter tido para esconder essa criança 3 meses, sem que ninguém soubesse que tinha uma criança naquela casa. Eu tenho por experiência, até brinquei, falei, a minha filha, com 3 meses, meu amigo, acordava, a gente morava num apartamento, ela acordava o prédio inteiro. Não tinha como. Eu falei, imagina essa mulher para não deixar essa criança dar um chorinho, para ninguém perceber que ali tinha uma criança, que os soldados do farol estavam procurando, estavam ao redor, estavam passando, rodeando as portas, rodeando as casas, e ela ali segurando, e ela ali escondendo. Acho que ela passava a noite inteira em claro para não deixar aquela criança chorar. Ela tinha que trocar aquela criança de maneira escondida. Imagina dar banho naquela criança de maneira escondida. Imagina amamentar aquela criança de maneira escondida, sem que ninguém soubesse. Fazer isso sem precisar esconder já é difícil. Quem é a mãe? Estou vendo ali a Paula. Não é fácil, né? Imagina ter que fazer isso escondendo de todo mundo. Irmão, essa mulher fez muito esforço. Ela se esforçou demais. Tanto é que chegou uma hora que ela não aguentou mais. Isso acontece conosco. Presta bem atenção de agora para frente. Por quê? Você pode tentar proteger, você pode tentar esconder seus filhos, sua família, do mal, do que não presta, na sua força até certo ponto. Vai chegar uma hora que na sua força você não vai conseguir mais. Olha o que aconteceu. Ela o escondeu por quanto tempo? 3 meses. Até que ela chegou no limite. 3 meses ela aguentou. Proteger ele, esconder ele do mal que estava rodeando, os soldados estavam procurando para matar. Só que depois de 3 meses ela não aguentou. Versículo 3. E não podendo, porém, mais o quê? Esconder. Ô irmão, olha para mim. Chega uma hora que você não consegue mais, com a sua força, esconder sua família, proteger tua família, guardar tua casa. Não adianta. Você não vai estar em todo lugar que o seu filho vai estar. Você não vai estar em todo lugar que a tua filha, o teu marido, a tua esposa vai estar. Vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão. Qual foi a decisão que ela tomou? Essa aqui, ó. E tomou uma arca de juncos. Ali nessa Bíblia fala assim, mas eu gosto mais da tradução da Bíblia NVI, que fala assim, ó. Quando já não podia mais o quê? Esconder. Ela se esforçou o máximo, aguentou o máximo. Quando ela viu que não podia mais, ela pegou o quê? Um cesto feito de junco, vedou com um pinche betume e colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos aonde? À margem do rio. O que significa isso, pastor? Quando ela chegou ao ponto de não conseguir mais, com a força dela, esconder o seu filho, proteger, guardar o seu filho, ela o entregou na mão de Deus. Ela colocou no cesto. E o estudo que nós vamos fazer hoje, você vai ver, eu estava procurando isso aqui, eu achei que uma coisa tremenda, eu nunca tinha reparado isso na Bíblia. Na Bíblia, há momentos que o cesto representa a salvação. Então, no momento que ela não conseguiu mais segurar, ela viu que não era na força que ela ia salvar o filho dela, ela colocou no cesto. O que é o cesto? É a mão de Deus, é a salvação. Quando ela colocou aquela criança no cesto, ela o pôs sobre a água. E no cesto ele não afundaria naquela água. O cesto manteria ele a salvo. Diga glória a Deus. E ela entregou as águas. Ela colocou nas mãos de Deus. Irmão, você tem que lembrar o que diz o Salmo 127, versículo 1. Quer ver? Vou colocar ali na tela para você. Não precisa nem sair daí, que nós já voltamos. O que diz o Salmo 127, versículo 1, já é bem conhecido nosso, só para lembrar você. Olha lá, e diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E olha agora, ó, se não é o Senhor, que vigia a cidade, será inútil a sentinela fazer o quê? Montar guarda. Não adianta. Se Deus não estiver guardando, não adianta, eu posso fazer toda a minha força, mas a minha força é limitada. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais guardar. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir segurar. Eu não vou conseguir esconder, proteger meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, eu não vou. E eu preciso tomar essa decisão que você vai tomar hoje aqui. De fazer o que, pastor? O que essa mulher fez. De colocar no cesto e entregar as águas. E no momento que ela entrega as águas, ela já não tem mais controle sobre a situação. Aí as águas vai levar para onde tem que levar.
E as águas é o plano de Deus. Diga glória a Deus. Deus tem um plano, meu irmão. E vai chegar onde precisa chegar, na hora que precisa chegar. Você quer ver? Volta aí para Êxodo, novamente. Volta lá. Êxodo capítulo 2, onde nós estávamos. E diz assim, deixa eu voltar aqui. E quando já não podia mais escondê-lo, versículo 3, pegou um cesto feito de junco, e o vedou com piche e betume, e colocou nele um menino, e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Ela colocou no cesto, colocou no lugar de salvação, e disse, Deus, agora vai ser o Senhor que vai cuidar. Agora ia fugir do controle dela, agora ia fugir das mãos dela, ela não tinha mais força para guardar ele, e ela entregou. Entenda uma coisa, tem gente que acha que entregar na mão de Deus é abandonar. Não, não é. Ai, pastor, mas eu tenho dó, vou abandonar a pessoa. Não, você não vai abandonar. Ela não estava abandonando o filho dela. Quando você entrega a tua família na mão de Deus, você coloca no cesto, você não está abandonando. Por quê, pastor? Olha o que vai acontecer, versículo 4. E a irmã do menino ficou fazendo o quê? Observando de longe. Na sua Bíblia fala assim, ó, e a irmã do menino postou-se como? De longe, para saber o que lhe havia de acontecer. Então, no momento que você entrega na mão de Deus, você deixa Deus fazer do jeito dele, o plano dele, você não vai abandonar, você vai ficar de longe, mas fazendo o quê? Observando, intercedendo, orando. Não é que você vai abandonar. Deixar na mão de Deus não é jogar lá e falar, não quero nem saber. Não, é saber que não sou eu mais que vou guardar, mas eu vou agora interceder, de longe, distante, porque não adianta, não é eu que vou proteger, não adianta eu estar perto, não adianta a minha mão estar ali, é entregar na mão de Deus, colocar no cesto, é na salvação, e a partir de hoje vou interceder, vou orar. Vou ficar ali orando, vou ficar ali intercedendo, vou ficar acompanhando em oração. E aí ficou a irmã, a mãe sai de cena e ficou lá, a irmã dele, observando de longe e acompanhando. E as águas foram levando. Olha o versículo 5, né? Você já conhece. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca, né, o cesto, no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. Versículo 6, e abrindo-a viu um menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é este. 7, então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie esse menino para ti? Versículo 8, e a filha de Faraó disse, vai, e foi a moça, e chamou quem? A mãe, a própria mãe do menino. 9, então lhe disse a filha de Faraó, leve esse menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e fez o quê? E criou. Diga glória a Deus. Você entendeu isso aqui? Quando você desiste de segurar, de proteger, de esconder com as suas forças, e você entrega na mão de Deus, você coloca no cesto, que é o lugar de salvação, você entrega as águas, que é o plano de Deus. Meu irmão, nada acontece por acaso, não é coincidência. Olha como é o plano de Deus. Ela entregou as águas, Deus foi trabalhando, enquanto isso ele não iria afundar, porque ele estava dentro do cesto. Fala comigo, está no cesto, está salvo. Guarda isso que eu estou te falando, você vai entender o porquê. Ele estava no cesto, então está no cesto, está o quê? Está salvo, mas você tem que crer. Porque o diabo vai falar, Satanás vai tentar te pressionar, mas você agora não vai fazer nada. Não, está no cesto, está salvo. Eu só vou orar, só vou interceder agora. E olha como é o plano de Deus. Naquele momento Deus prepara a filha de Faraó que vai descer a tomar banho. Não é coincidência, não existe coincidência nas coisas de Deus. Ela vai exatamente naquele momento tomar um banho, vai as donzelas dela passeando ali pelas margens do rio, ela encontra o cesto. A menina, a irmã de Moisés, foi muito esperta. Quando ela pega aquela criança, imagina, não sabia o que fazer, a menina já vem logo imediato e fala assim, olha, a senhora quer que eu busque uma mulher para dar de mamar essa criança, porque só tem leite a mulher que acabou de dar luz, né? Quer que eu busque uma mulher que eu sei que pode dar de mamar para essa criança e criar ele? Ela falou, pode ir, vai lá. E a menina vem com a própria mãe
de Moisés com a própria mãe do bebê. E aí o bebê é devolvido para quem? Para a própria mãe. Diga glória a Deus. Esse é o plano de Deus, meu irmão. E eu falo, olha como o plano de Deus é lindo. Ela recebe o filho dela de volta, e a filha de Faraó fala assim: olha, agora você vai criar ele para mim, e eu vou te dar um salário. Quem é mãe aí? Deixa eu ver. Já pensou se ganhar um salário para criar seu filho? Que maravilha! Que coisa linda, né? Só Deus para fazer uma coisa dessa. Ela ganha um salário para criar o próprio filho. Quando você entrega nas mãos de Deus, Deus vai trazer de volta para você. Diga glória a Deus. Mas vai trazer com recompensa. Vai trazer transformado, vai trazer mudado. Você crê nisso, sim ou não? Entregue nas mãos do Senhor. Confia nele. Pastor, eu estou numa luta para conseguir segurar essa pessoa, para conseguir fazer. E olha, já tentei de tudo para esconder, porque eu não quero o mal dessa pessoa, porque eu não quero que ela se dê mal. Eu sei, mas você não consegue na sua força. Vai chegar uma hora, você vai ter que pôr no cesto e lançar nas águas. Pastor, e aí? Aí você vai confiar em Deus, que Deus já tem um plano. Diga glória a Deus. Deus já tem um plano perfeito, como já tinha para Moisés. Na hora certa, ele chegou no lugar certo. É assim que vai ser com a nossa família. Diga, Deus tem um plano. Fala com mais fé, fala, Deus tem um plano para a minha família. E ele vai se cumprir. Em nome de Jesus. A sua família não vai se perder. Está no cesto, está o quê? Está salvo. Está salvo. Você vai entender melhor. Vou te mostrar outro que foi salvo dessa maneira. Vamos lá para Atos capítulo 9 agora, lá no Novo Testamento. Atos capítulo 9, versículo 19. Quem foi o outro pastor que foi salvo no cesto? Porque lembra que eu falei, você está no cesto, está o quê? Está salvo. Vou te mostrar quem foi o outro. Atos capítulo 9, versículo 19. Te mostrei aqui Moisés, que antes até de crescer o diabo já queria acabar com ele. Rondou a casa dele. Imagina aqueles soldados ali fazendo ronda, né, pelas portas da casa de Moisés, a fim de matá-lo. E aquela mãe lutando com toda a força para segurar, para aquele menino não chorar, para ele não morrer. Ele foi salvo. Aqui um outro exemplo. O próprio apóstolo Paulo, no início da sua conversão, também foi salvo em um cesto. Foi, pastor? Foi. Deixa eu mostrar para você. Vamos lá? Quem achou aí, diga amém. Atos 9, 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Verso 20. E logo, nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Olha o 21. E todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Então olha para o pastor, Saulo era quem perseguia os cristãos, era o que mandava prender, só que aqui ele já tinha visto Jesus, já tinha tido aquela visão, aquele encontro com Jesus, e de repente passou lá 3 dias em jejum, né? Ele passou 3 dias buscando a Deus, e de repente depois disso ele se alimenta, fica confortado, e ele sai para pregar. Ele tinha tanta certeza, foi uma mudança tão grande, e inclusive no domingo, aliás, na sexta-feira, nós estamos falando sobre a mudança, já eu vou falar mais sobre essa mudança, que foi uma mudança da água para o vinho. Irmão, ele teve um encontro com Jesus tão tremendo, ele passou 3 dias ali em jejum, buscando de Deus, e quando ele comeu, voltou a visão dele, ele voltou, ficou confortável, já saiu falando de Jesus, pregando Cristo, e o povo ficava espantado. Era esse aí, não era aquele que perseguia, matava os cristãos, não era aquele que mandava prender, que entrava no culto para acabar com o culto, agora é ele que está pregando no culto, mas que negócio é esse tão rápido assim? Irmão, e o diabo fica indignado. Por quê? Quando alguém começa, e já começa tão bem, o diabo já percebe que Deus vai usar muito aquela pessoa, que Deus tem um plano grande para aquela pessoa. O que ele vai fazer? Ele já começa a tentar impedir, ele já começa a tentar interromper. Olha o que começou a acontecer, versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais
e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Versículo 23, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si, para quê? Para o matar. Começa o plano do diabo. O diabo percebeu que Saulo ia ser muito usado por Deus, que Deus tinha um plano muito grande ali na vida dele, e começa aquele conselho para acabar com aquele plano, para matar, para destruir. É o que o diabo sabe, irmão. Deus sabe que a nossa família vai ser uma bênção, e o diabo também sabe. Satanás sabe que teus filhos vão ser uma bênção. O diabo sabe, meu irmão, quando Deus vai usar a nossa casa, a nossa família vai ser instrumento na mão de Deus. Diga a glória a Deus. Eu não quero só a minha família que aceite Jesus, eu quero que a minha família sejam servos e servas de Deus, usados por Deus. Profetize isso, fala: Deus, eu quero que meu filho seja usado, quero que minha filha seja um pastor, seja um missionário, seja um obreiro, seja um levita. Fala: Deus, eu quero que ele seja usado. Só que quando você começa a profetizar e o diabo começa a perceber que Deus está planejando coisas grandes, ele já começa a armar o conselho. E foi o que começou a acontecer. Queriam matar Paulo. E olha o que eles fizeram, versículo 24. Mas as suas ciladas vieram aonde? Ao conhecimento de quem? De Saulo. Presta atenção. Toda cilada que o diabo vai armar contra você e tua família, Deus vai fazer chegar até você. Deus vai fazer chegar até o teu conhecimento. Não há nada em oculto que não haja de ser o quê? Revelado. Pastor, eu nem imaginava, olha, que estava acontecendo isso, de repente fiquei sabendo que o meu filho está fazendo tal coisa. Pois é Deus fazendo chegar a teu conhecimento. Deus não vai deixar você enganado, Deus não vai deixar você enganada. Quem crê, diga amém. Deus vai fazer chegar a teu conhecimento. Toda a cilada que o diabo está preparando, toda a cilada que o diabo já fez o plano, já planejou para destruir. Se você está crendo, se você está orando, Deus vai fazer chegar até você. Você não vai ficar enganado. Antes do diabo conseguir dar o golpe final, antes do diabo conseguir dar o laço, Deus vai te mostrar. Você vai ficar espantado. Meu Deus, olha que coisa. Chegou até a mim. Sem eu nem imaginar, uma pessoa me falou, eu vi, vai chegar até você, Deus vai fazer chegar. E olha o que aconteceu. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite. Para quê? Para poderem tirar-lhe a vida. Você sabe o que eles fizeram? Aqui tem a porta, é a única saída que tem. É o único lugar para sair da cidade. Então se ele quiser sair daqui, ele tem que passar por esse lugar, tem que passar pela porta. Então vamos fechar, vamos guardar a única saída que tem. Porque quando ele quiser sair, ele tem que passar por aqui. Se ele passar por aqui, nós vamos matar ele. Então o que o diabo faz? Ele acha que ele conhece a única saída que tem. Satanás acha que ele pode fechar a única saída que ele acha que existe. O diabo não sabe mesmo, o diabo não conhece os planos de Deus. Diga glória a Deus. Quando ele fala, não tem mais saída, vou fechar a única saída que tem, vou ficar ali guardando a única saída, de dia e de noite. Eles montaram acampamento, porque Saulo vai ter que passar por aqui, e quando ele passar, nós vamos acabar com a vida dele. Fala assim comigo, ó, quando o diabo fecha a porta, Deus abre uma janela. Deus tem uma saída, meu irmão. Olha o que Deus estava planejando, versículo 25. E tomando-o de noite, os discípulos o desceram aonde? Dentro de um cesto. Por onde? Pelo muro. Diga glória a Deus. Deus sempre tem um cesto preparado para salvar. Eles estavam guardando lá, ficaram lá montando acampamento. Enquanto isso, Deus já tinha mostrado uma saída. Deus já tinha mostrado um escape. Diga graças a Deus. Deus tem um escape, não fica desesperado não. Pastor, a única saída que tinha, olha, parece que agora está fechado, não tem mais jeito, não tem mais solução. Não, Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem um escape. Diga graças a Deus. Olha só, essa mesma passagem, lá em 2ª carta aos Coríntios, vamos lá rapidinho, capítulo 11, o próprio apóstolo Paulo conta esse testemunho dele. 2ª carta aos Coríntios 11, 32. E aí quando eu disse para você que quando o diabo fica aguardando na porta, Deus dá um escape pela janela, você vai entender por quê. Ficou lá, não, vamos fechar a única saída que ele tem. Meu irmão, Deus estava preparando já um escape, diga glória a Deus. Olha lá, 2ª carta aos Coríntios 11, 32. Abre lá a sua Bíblia.
que diz aí? Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas aonde? A porta da cidade dos Damascenos. Para quê? Para me prender. Vão fechar a porta, vão fechar a saída, porque não tem mais por onde ele escapar. Não tem por onde ele sair, ele vai ter que passar por aqui. Irmão, às vezes o diabo acha que ele vai impedir um plano de Deus, acha que ele vai impedir a única saída que na mente dele existe, mas Deus tem outros planos, Deus tem outras maneiras de nos dar escape. Aí no versículo 33 ele mesmo conta, e eu fui descido como? Num cesto. Por onde? Por uma janela da muralha, e assim o quê? Escapei das suas mãos. Diga glória a Deus. Deus tem um cesto, irmão, para nos fazer escapar por uma janela, coisa que o diabo nem imagina, mas Deus já preparou. Diga glória a Deus. Deus tem um escape. Então, como fizeram? Claro que devia ser um cesto muito maior do que esse, né? Colocaram ele dentro daquele cesto, imagina a cena, e desceram, e ele escapou. Não tem como segurar, não tem como impedir o plano de quem? De Deus. Deus vai fazer da nossa família uma bênção, Deus vai fazer da nossa casa uma bênção. Diga glória a Deus. Amém. Vou te mostrar agora o último exemplo, que está lá em Mateus capítulo 13. Vamos lá agora. Por isso que eu disse para você, está no cesto, está o quê? Está salvo. Nós temos que lutar para colocar a nossa família nesse cesto. E aí Jesus vai mostrar para nós, o que é esse cesto? Eu sempre digo, né? Nós temos o exemplo de Moisés, vimos o exemplo de Saulo, e agora vamos ver o maior exemplo de todos, que é quem? É Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 47. Pastor, por que você está insistindo nesse negócio de cesto? Que Moisés foi salvo num cesto, Saulo foi salvo num cesto. Por causa disso aqui que eu vou te mostrar agora. Agora você vai entender tudo. Fala comigo de novo, para você não esquecer. Fala, está no cesto, está salvo. Amém? Olha o que diz aí. Mateus 13, 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. 48. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos, quem? Os bons. Os ruins, porém, faz o quê? Lança fora. Mas é óbvio que Jesus não está falando aqui de peixe, é algo simbólico, você vai entender que Jesus vai explicar agora. Então ele está falando o seguinte, o reino dos céus é semelhante a quando se joga uma rede nas águas. Quando joga a rede, puxa, vem toda e qualquer qualidade de peixe. Mas chega um momento que essa rede ela é trazida para a praia, e estando cheia, puxam para a praia, e eles se assentam para poder escolher. Então, os bons, eles vão para onde? Para o cesto. Você vai entender por quê. É o lugar de salvação. O cesto, por isso que eu disse para você que na Bíblia, e eu achei isso tremendo, eu nunca tinha reparado isso, nunca tinha prestado atenção nisso, e Deus foi mostrando ontem, eu falei, Deus, que coisa tremenda isso. O cesto representa a salvação. Os bons, os que serão salvos, irão ser colocados aonde? No cesto. E os ruins vão fazer o quê? Lança fora. Aí vem a explicação, olha o versículo 49, assim será na consumação dos séculos, quer dizer, no fim de tudo, né? Virão os anjos e separarão os maus dentre quem? Os justos. 50, e lança-losão na fornalha de fogo, e ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. 51, e disse-lhe Jesus, entendestes todas essas coisas? E disseram eles o quê? Sim, Senhor. Eu pergunto a você entendeu todas essas coisas? Irmão, nós temos que lutar para que a nossa família esteja no cesto. Para que a nossa família esteja o quê? Salva. Porque vai chegar esse dia. Vai chegar o dia de puxar a rede, vai vir toda a qualidade de peixe. Os bons vão ser colocados aonde? No cesto. Isso é simbólico. O que representa o cesto? A salvação. Aqueles que forem
salvos serão colocados no cesto, e os outros serão jogados aonde? Fora. Vai ser lançado na fornalha, aonde há pranto e ranger de dente. Irmã, olha, meu irmão, presta atenção. Pastor, meu filho é uma bênção, não dá trabalho nenhum, glória a Deus, mas ele já está no cesto. Você entende o que eu digo, né? Ele já está salvo. Se não está, lute, batalhe, fala: Deus, eu não quero nenhum dos da minha família fora do quê? Da salvação. Fora da salvação. Eu não aceito, Deus. Pode ser uma pessoa boa, pastor, meu marido é trabalhador, amém, glória a Deus, mas ele já está salvo? Não está. Então não para de lutar, não desista, porque quem está no cesto está o quê? Está salvo. Se não está, vai ser lançado fora. Essa é a espécie boa de peixe, é aquela que vai ser colocada no cesto. Fora disso, pode ter toda a qualidade que tiver, não vai entrar. Fala assim: os meus filhos são bons peixes, eles vão ser guardados, vão ser lançados fora. Minha família são bons peixes, fala isso: minha família serão bons peixes, serão guardados, não serão lançados fora. Lute, meu irmão, fala: Deus, eu não aceito um que fique fora da salvação. Só que não se esqueça, já estou encerrando já. Para que você veja a salvação, você tem que fazer como fez a mãe de Moisés. Ela tomou a decisão. Ela entendeu que ela não podia mais esconder na força dela a família dela. Ela entendeu que ela não podia mais na sua força esconder aquele filho. Ela disse: Senhor, estou colocando no cesto, entregando na mão do Senhor. Irmão, presta atenção, não tenha medo não. Está no cesto, está o quê? Está salvo, você pode confiar em Deus. Confia no plano de Deus. E só observa, intercede, ore, lute em oração, para que esteja ali no cesto, para que seja guardado. O diabo pode fazer de tudo, como eu disse a respeito de Saulo, pode tentar fechar a saída, pode tentar fechar a porta, não tem problema, Deus tem um escape. Desde que a tua família esteja no cesto, ela estará o quê? Salva. É isso que nós temos que lutar. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece. Amém. Vamos ficar de pé agora? Aliás, fica de pé ainda não, por favor, desculpa. Fica sentadinho aí. Cadê o pedido? Cadê o papelzinho lá? Você vai fazer um ato de fé comigo agora. Que ato de fé, pastor? Aqui está um cesto, mas eu não estou falando de cesto, eu estou falando do quê? Do quê? De salvação. Então você vai fazer um ato de fé comigo agora. Os irmãos vão entregar um papelzinho, acho que você já recebeu aí, e você vai escrever o nome de todos aqueles que ainda não estão no cesto. Deu para entender, sim ou não? Que ainda não estão salvos. Que ainda não estão salvos. Que se hoje fosse o dia, eles não estariam aqui, eles estariam sendo lançados fora. Fala: Deus, eu não aceito. Eu não aceito que a minha família não esteja salva. Às vezes até você, pastor, nem eu sei se eu estou nesse cesto. Nem eu tenho essa certeza, pastor, da minha salvação. Se hoje for o dia de recolher a rede, escolher os peixes, para que lado você vai? Você vai para o cesto ou você vai ser lançado fora? Irmão, põe o nome aí, põe o seu. Se você fala: pastor, eu não tenho essa certeza, então põe o seu mesmo. Põe o seu, fala: Jesus, eu quero essa garantia, eu quero essa certeza da minha salvação. Pastor, existe alguma garantia de salvação? Se você perseverar até o fim. A Bíblia diz que essa é a única garantia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga glória a Deus. Vai colocando, pode ser o seu nome, pode ser dos seus filhos, filha, marido, esposa. Fala: Jesus, eu quero a minha família salva. Eu não estou falando de cesto, isso aqui é simbólico. Eu estou falando do quê? Salvação. E toda quarta-feira nós vamos lutar nessa batalha, nessa guerra. Jesus, não pode ficar nenhum para trás. Eu sei que Deus tem um plano para a minha família. E todo mundo tem. Hoje eu já coloquei aqui meu papelzinho. Você acha que eu não tenho também? Tem peixe que está fora do cesto ainda. Mas em nome de Jesus não vai ficar. Diga graças a Deus. Eu sempre oro a Deus, falo: Jesus, que o Senhor me use para ganhar quantas almas o Senhor quiser. Mas Jesus, eu não quero perder os meus, eu não quero perder minha família. Amém, Jesus? Me dá essa bênção e nós vamos lutar para isso. E Deus vai nos dar essa alegria. Diga glória a Deus. Quem já escreveu já vai ficando de pé já, em nome de Jesus. Isso. Quem não escreveu pode terminar, fica à vontade, tá? Quem já escreveu já vai ficando de pé, segura seu papelzinho aí e já fecha os teus olhos. Quem está escrevendo aí fica à vontade. Quem precisar de caneta só levanta a mão,
que nós te emprestamos aí. Tem alguém que precisa? Só levantar a mão que eu já te empresto. Então, amém. Fique de pé, fecha os teus olhos. Quem está terminando, fica à vontade. Coloca o nome de todos aqueles que você deseja que sejam colocados nessa salvação, que sejam colocados nesse cesto em nome de Jesus. Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite lutando pela salvação da nossa família, porque cremos que o Senhor tem um plano, Pai, e o plano do Senhor é melhor que o nosso, Pai. Assim como o Senhor já tinha um plano, meu Deus, para a salvação daquele menino chamado Moisés, mas enquanto a mãe dele tentou escondê-lo na sua própria força, tentou guardá-lo com a sua própria força, o plano do Senhor não pôde ser executado. O dia que ela entendeu que se o Senhor não guardar, não adianta, meu Pai, em vão vigia a sentinela, e ela o colocou no cesto e lançou as águas, o plano do Senhor já estava preparado. Na hora certa, no lugar certo, ele chegou onde tinha que chegar. Assim vai ser seu filho. Na hora certa, minha irmã, assim vai ser essa filha, meu irmão. Na hora certa, no lugar certo, ele vai chegar. Oh, se está no cesto, está salvo. Então fala: Jesus, eu não quero nenhum, Senhor, que nenhum da minha casa se perca, que nenhum da minha família fiquem para fora, perca a salvação. Eu quero a minha família na tua presença, eu quero a minha casa na tua presença, eu quero os meus filhos na tua presença. Sim, sim, eu creio, meu Pai, em nome de Jesus, que o plano que o Senhor tem para minha casa ninguém pode impedir. Agora pega esse papel, levanta ele para o céu assim. Eu quero que baixinho, você e Deus aí, cite o nome de cada pessoa que você colocou aí. Você e Deus, cite o nome. Fala: Jesus, ele ainda não está salvo. Fala: Senhor, ela ainda não está salva. Oh Senhor, tem misericórdia, eu não quero perder minha família. Oh Jesus, eu quero ver a salvação da minha casa. Cite o nome deles agora. Fala: Jesus, eu não aceito que a minha família fique de fora da salvação. Aqui está esse cesto, Pai, representando, Senhor, a salvação. E num ato de fé, Senhor, nós estaremos colocando esses nomes aqui e orando, meu Deus, para que no consumar dos séculos, no dia em que a rede for puxada e todos tiverem que se apresentar diante do Senhor, no dia em que a rede for puxada, ninguém vai escapar dessa rede, meu Deus, e forem escolhidos os que estarão no cesto e os que serão lançados fora, meu Pai, em nome de Jesus, queremos a nossa família no cesto da tua salvação, em o nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Agora, no ato de fé, você vai vir aqui, vai colocar esse nome no cesto enquanto nós vamos louvando a Deus. Só que quando você voltar para o seu lugar, você fica de pé, que nós vamos fazer uma oração de guerra mesmo aqui, de batalha pela nossa família, em nome de Jesus. Amém? Pode vir, vem na fé. Enquanto o Sérgio vai louvando a Deus, vai adorando a Deus, você coloca aqui o nome da sua família em nome de Jesus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem, creia, Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem para quem crê, creia. Deus sempre tem resposta ao que crê. Sim, coloque com fé o nome da sua família aqui. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Vitória só se alcança pela fé. Diga: Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma saída. Então declara: a vitória é minha, só me resta crer. A vitória é minha, só me resta crer. E o que eu não vejo? O que não vejo com os meus olhos naturais. A minha fé vai me dar forças para enxergar. A minha fé vai me dar forças para enxergar. Para enxergar além. Além.
Então levante as suas mãos e declare: eu vou descansar. Eu vou descansar, Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra. A última palavra vem de Deus. Declare: a última resposta vem.